Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira chegando aqui, matemática para PEMAL. Você que vai fazer concurso de polícia, fez PM Sergipe, quer agora fazer PM Alagoas ou pensa em fazer PM Bahia, esse vídeo aqui é focado para PM Alagoas, que saiu hoje a informação de que a banca será a Sebrasp, isso mesmo. Então trouxemos aqui algumas questões para trabalhar com vocês, especificamente da banca Sebrasp, tá bom? Então, antes de começar, lembre de se inscrever no canal e ativar as notificações Prof. Thales Junqueira. Vamos lá. Pessoal, olha só. Primeira questãozinha aí, questãozinha de conjuntos. Vamos lá. Com base nos conjuntos, olha os conjuntos que ele botou aqui, os elementos. Botou uma chave com um dentro, botou um sem chave, botou dois. Isso relativo ao conjunto A. E o conjunto B são quais? 2, 3 e 4. Aí a pergunta dele é o seguinte: 2 pertence ao conjunto B. Galera, falou na questão sobre pertence, é uma relação entre elemento versus conjunto. Thales, e o que é um elemento? Galera, todo mundo que tiver aqui dentro é um elemento. Essa chave com um aqui é um elemento. Esse outro um aqui é outro elemento. Esse 2 aqui é outro elemento. Essa chave com 2 aqui é um outro elemento, só que agora do B. O 3 e o 4, tá bom? A pergunta dele foi: 2 pertence ao conjunto B, gabarito errado. Thales, por quê? Galera, quem pertence ao conjunto B é a chave 2. Chave 2, se ele falasse pertence a B, aí estava certo. Mas ele colocou somente o 2. Beleza? Nesse caso, ficou errado o gabarito da nossa primeira questão, modelo certo errado. Essa parte aqui de conjuntos é uma parte que cai menos, mas justamente, pessoal, CESP, meu irmão, sempre eles surpreendem, tá? Já teve concurso aí em 2026, certo? Que o CESP já surpreendeu bem, tá certo? Então, galera, olha, o que você puder estudar, meu amigo, comece logo, porque parece que é a gota. A quantidade de gente, PM Sergipe, que não entrou por causa de um ponto, meu Deus, é muita raiva, muita tristeza. Você vai conseguir, cola com a gente e cola no Prof. Tara Junqueira. Primeira questão, já foi. Vamos para a próxima. Segunda questão, um texto maior, essa já de múltipla escolha. Em certa localidade, o número de crimes registrados por mês, olha, o número de crimes é inversamente proporcional ao número de agentes de segurança. Está dizendo que tem duas grandezas aí, número de crimes e número de agentes, onde eles são inversamente proporcionais. Como assim? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você tiver pouco agente, aumenta o crime. Se você tiver muito agente, diminui o crime. Na prática, normalmente é isso, né? Ele quis puxar uma sardinha aqui. Também é um concurso de Polícia Civil da Paraíba. Maravilha. Bom, aí ele fala o seguinte: e a constante proporcionalidade depende de fatores como recursos disponíveis para o uso da força policial, tamanho populacional e desigualdade social. Tá, beleza. Para fechar, se em um dado mês havia um efetivo de 2.100 agentes, olha, agente de segurança. E nós vamos ter aqui, ó, 2.100, nós vamos ter um total de 600 crimes. Crimes, 600.
A pergunta dele é a seguinte: para atingir a meta de 450 registros de crimes, 450, o número de agentes de segurança. Pronto, pessoal, só finalizar a questão. Galera, você está vendo aí que é regra de 3 simples. Como é que você sabe, Thales? Só tem duas grandezas. E se é simples, você tem que analisar se ela é direta ou se ela é inversa, tá bom? Qual a diferença? Na direta, as duas aumentam ou as duas diminuem. Na inversa, uma aumenta, uma diminui, ou a primeira diminui, a segunda aumenta, tá bom? Nessa questão, pessoal, ele comentou, mas a gente tem que analisar, a ideia dele é essa, não. Se eu diminuir o crime, eram 600, foi para 450, diminuir o crime, é porque teve um aumento, tá certo, nos agentes de segurança. Galera, essa questão é uma questão de inversa. E se é inversa, você multiplica cruzado. Olha, esse vezes esse vezes esse. 450x 2100 vezes 600. 2100, opa, vezes 600, tá? Aí, pessoal, olha, já vou logo cortar aqui, um zerinho desse com um zerinho desse, tá certo? 45 passa dividindo, 2100 vezes 60 dividido por 45. Galera, se você multiplicar isso, vai ficar muito grande. Vamos simplificar. Em cima e embaixo por 15. 60 dividido por 15 dá 4. 45 dividido por 15 dá 3. Galera, 2100 dividido por 3, 700. Mas ainda falta multiplicar por 4. 700 vezes 4 dá quanto? 2.800. Tá bom? 2.800 está aqui na letra E. Mais uma questãozinha resolvida. Tá certo? Trabalhando aí com a parte de regra de 3. Trouxemos só algumas questões para a galera ir acostumando com o estilo Sebrasp. Tanto múltipla escolha quanto certo e errado, tá? Thales, você aposta mais em qual? Certo e errado, tá certo? Por quê? Porque a maioria das provas do Sebrasp são no modelo certo e errado, tá? Vamos em frente. Terceira questão, vamos lá, ué. Soldado do Corpo de Bombeiros, foi 2021 esse concurso. Determinado veículo de incêndios que tem seus assentos numerados tem capacidade para transportar 5 soldados. 1, 2, 3, 4, 5. Incluindo o motorista. Esse 5 já é com o motorista, tá? Essa quantidade aí. Se 5 militares são designados para trabalhar com esse veículo, somente 2, essa informação é importante, somente 2 deles podem dirigi-lo. Então, a quantidade de formas, galera, começou a falar quantidade de formas, quantidade de maneiras. Companhia Limitada, estamos trabalhando com uma questão de análise combinatória. Esse é um assunto frequente, tá certo, pessoal? Pela banca CESP, eles adoram esse assunto, beleza? Então, essa é uma questão de combinatória, o princípio fundamental da contagem. O que é que você vai fazer aqui quando você volta esses tracinhos? Veja se tem alguma restrição. Se tiver restrição, você começa com ela. Tem uma restrição? Tem. Somente 2 podem dirigir. Esse primeiro local aqui, eu vou dizer que é do motorista. Maravilha?
Então, são duas possibilidades. Olha, aqui em cima, vocês só colocam o quê? As possibilidades, nada mais. Tá certo? Galera, 5. Dois podem dirigir, mas efetivamente só um que vai dirigir. Então, para o segundo local, temos 4 possibilidades. Aí um desses 4 senta aí nesse segundo local. Aí para o terceiro local temos 3. Aí um senta. Para o penúltimo local temos 2. Aí um senta. Para o último local só temos um. Você só vai multiplicar aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 1, 48, letra C, tá? Então, questãozinha de PFC, pessoal, pode cair na PM Alagoas, pode sim, não se engane. Tá? Chance altíssima de ter matemática, de ser matemática lá, tá? Não estamos apostando em raciocínio lógico. E já começando com essa notícia para você hoje, tá bom? Para a gente finalizar, mais uma questãozinha em uma sala de aula. Existem 30 alunos, 20 da zona urbana e outros 10 da zona rural. Então, 30 urbana são 20, rural são 10. Maravilha. Considere-se que um professor nessa aula tenha escolhido um estudante aleatoriamente para responder uma pergunta no quadro. Eu faço isso direto com meus alunos. E que, após responder a pergunta, o estudante tenha voltado ao seu assento. E se o professor repetir esse processo mais uma vez, a probabilidade do primeiro estudante seja 2 vezes o mesmo é 1 sobre 900. Galera, primeiro temos que lembrar de algumas coisinhas aqui. O I e o OU, a diferença entre eles em análise combinatória e probabilidade. O I é vezes, o OU é soma. Essa é uma primeira informação que a gente tem que guardar. Uma outra informação. Se você fala de probabilidade, tem uma formulazinha para ela. Em cima é o que eu quero e embaixo é o total. Tá certo? Tem essa outra informação aqui. Então, como é que você vai fazer essa questão? Temos mais uma outra informação, já esqueci, olha. Tem a diferença aqui de com reposição versus sem reposição. Tá? Qual a diferença? Com reposição, digamos que eu tenho uma urna, eu pego uma bolinha lá e depois eu boto de volta na urna. Então, houve uma reposição, tá certo? Já sem reposição, não. Eu escolho, por exemplo, Mega Sena. Saiu lá uma bolinha, uma numeração, eles não botam de volta na onde faz o sorteio. Eles tiram essa bola, tá? Então, essa questão está trabalhando com o quê? A probabilidade vai trabalhar com o I e vai trabalhar com reposição. Por quê, Thales? Porque vejam, olha a lógica. Ele quer que o primeiro aluno seja escolhido, um aluno seja escolhido de um total de 30 e ele de novo na segunda. Isso aqui na primeira rodada e ele também na segunda. Então veja, ele fala que o estudante volta para o assento. Ele poderia muito bem ter deixado o estudante lá na frente. Ou, não, você já respondeu, pode sair. Então ele volta. Ele quer que as duas sejam esse mesmo cara. Aí um de 30 de novo. Claro que a chance de acontecer isso, pessoal, é muito baixa, tá? É muita sorte ou muito azar. 1 vezes 1, 1. 30 vezes 30, 900. É o que ele falou. Gabarito certo, tá bom? Então, probabilidade. O que eu quero, esse rapaz aí, uma possibilidade que é ele, de um total de 30 pessoas. Como teve a questão de com reposição, aí o que aconteceu? Continuou uns 30 de novo. Se não fosse e fosse sem reposição,
A segunda fração ia ser 1/29. Por quê? Porque o aluno já teria saído, não poderia responder mais, tá bom? Muito bem, pessoal, nos siga aí nas redes sociais. Obrigado pela sua participação. Lembre de ativar as notificações e dar aquele like. E se gostou, faça um comentáriozinho. Valeu, um beijo, um abraço, valeu e até o próximo vídeo.